Nós temos uma moradora de lá que agora mora aqui em Vitória. Então, fique à vontade. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz da fonte criadora Deus esteja conosco. Como também daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, Jesus, no meio do caminho da Galileia. A nossa mãe maior, a rosa mística de Nazaré Maria, a cúpula espiritual e fonte de luz, aos nossos mentores individuais, enfim, todos nós que estejamos buscando nessa atual encarnação, a cada oportunidade que adentramos a esta casa, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, quem sabe sairmos um pouquinho melhores da porta para fora do que quando aqui adentramos. Então, sim, também desejamos uma boa noite aos que nos acompanham pelo meu canal do YouTube, como pelas redes sociais aqui da casa ao vivo. E hoje, nessa alegria de aqui estar pela primeira vez, como bem disse a irmã, meu nome é Bruno Mosman. Apesar de não parecer, vou neste ano completar 45 anos. Olha, na sexta-feira onde nós estávamos comemorando os 116 anos de Chico Xavier, se aqui estivesse encarnado, no dia 2 de abril, desde 1910, ali veio uma mensagem que remeteu a essa situação. Em 1981, no ano do meu nascimento, no dia 7 de setembro, Independência. Neste ano, Chico Xavier concorria ao Prêmio Nobel da Paz, demonstrando a encarnação ímpar e projeto transcendente que ele teria conosco neste orbe, neste país Brasil, e logicamente dando por continuação a codificação kardeciana, as suas aproximadas 500 obras já publicadas e acessíveis a cada um de nós. Enfim, como disse a irmã, sou natural de Osasco, venho de centro espírita desde criança, passando por todas as etapas que é naturais do que nós passemos, logicamente. Estou no campo das exposições evangélicas praticamente desde fevereiro de 2024, computando-se aí 2 anos e 1 mês, já gravados no meu canal do YouTube, cerca de 230 exposições, fora 10 que eu acabei perdendo por problemas técnicos, que é natural, em celulares intermediários, mas está tudo certo. O importante é que não desistamos de nossos propósitos existenciais. E no final, convidá-los para que sim, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, enfim, divulguemos o que é útil para a ascensão de cada um de nós espiritualmente falando. Já chega essas mazelas que o mundo nos despeja diariamente por meio dos meios de comunicação e que nada agrega para a nossa ascensão espiritual. Devemos ficar com isso, que nós estejamos recebendo e não nos contaminemos. Muito pelo contrário, contagiemos com a proposta de vida dessa terceira revelação do Consolador prometido. E hoje quero trabalhar com os queridos irmãos e irmãs, uma da obra que mais eu trabalho nas casas, quando uma oportunidade eu tenho de realizar as exposições evangélicas. A obra essa intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira da codificação kardeciana, publicada no Manuscritos e sua primeira edição em abril de 1864, lembrando que essa obra é composta de aproximadamente 28 capítulos, sendo o último, 28º, coletânea de preces espíritas construídas por Allan Kardec, e do primeiro ao 27º capítulo, nós temos em cada início de capítulo um entendimento do codificador, professor Allan Kardec, colete Leon Denis Rivaio, e sempre no fecho de cada capítulo as instruções dos espíritos, trazendo uma visão ampla e macro do que a espiritualidade poderíamos nos proporcionar ainda mais em cada fecho de capítulo. Então, o convite que nós faremos hoje às nossas consciências está inserido nesta obra no capítulo 11. Iremos trabalhar com os itens 5 a 7 que vêm trazer aquela missão transcendente de Jesus Cristo. Que nós, humanidade, devolvamos ao meio material aquilo que é do meio material, transitivo, fugitivo, passageiro, muitas vezes efêmero, mas aqui é de Deus, da eternidade, que o devolvamos em transcendência, cumprindo com as nossas obrigações
diárias em nosso campo programático ou reencarnatório. Acendendo na nossa asa do intelecto, como também na nossa asa da moral, que são as duas asas que afirmam os espíritos que nós ainda veremos dilapidar nós ao longo das sucessivas encarnações, até que atinjamos a perfeição relativa jamais absoluta na condição de criaturas, porque só o Pai, a fonte criadora, pode a obter. E qual é essa missão, então, que nós estamos já trazendo os primeiros entendimentos? Para César o que é de César e o que é de Deus. O único Pai que nós temos no universo, o que seja dele, o que ele espera de nós como criaturas em experiências encarnatórias ou a estes em maior número, com certeza absoluta, qual nós neste momento não divisamos com os olhos físicos da carne, que estão nessa erraticidade, nesse mundo verdadeiro, mundo espiritual, buscando consertarem-se psiquicamente, mentalmente, para que ao voltarem a acoplarem-se novamente em um corpo físico, seja feminino, seja masculino, possa ascender, possa cumprir os seus objetivos existenciais. Como foi assim que nós fizemos. Ou alguém aqui tem dúvida em estar vinculado ao Espiritismo e não ter tomado, antes de acoplarmos atualmente nesse corpo físico, um chacoalhão consciencial para que evitássemos de errarmos nos erros pretéritos, tanto clamorosos não já, enfrentamos em prejuízo, não tanto de outrem, mas de nós mesmos, já que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Por isso, essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, atrelada à segunda revelação no Novo Testamento de Jesus, vale para todos nós nas duas dimensões da vida, material ou os que estão na espiritual. Então vamos ver o que o querido evangelista pode nos trazer acerca do que Jesus nos traçou de objetividade nesse tema importantíssimo. E gostaríamos de trazer, sim, o trecho ali íntegro da palavra para que busquemos raciocinar este trecho com o que nós aprendemos até hoje com a codificação kardeciana. Assim nós vamos ter o seguinte informação. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si, comprometendo no que falasse a quem? A imagem figurativa, logicamente que atrela ao próprio meio rabi da Galileia. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Diz-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Antes que continuemos esta parábola, essa passagem de Jesus, perguntamos: em nosso país, nesses 26 estados, mas em breve, nós temos a Constituição Federal de 1988, correto, queridos irmãos e irmãs? Nós temos as leis federais, estaduais e municipais. Devemos ou não dar satisfação do meio de pagamento de tributos? É a energia, é a luz, é a água e outras mais situações que nós estamos buscando cumprir em cumprimento com essas respectivas leis. Se esse recurso pecuniário chega aos vocais que devam chegar em repartições outras, no campo da educação, da segurança, da moradia, não compete que nós venhamos a julgarmos a quem quer que seja, porque o meio rabi da Galileia afirmou-nos: não julgueis para não serem julgados. Bem-aventurados somos todos nós que temos o esquecimento ao acoplarmos atualmente em um novo corpo físico, para que não saibamos que nós fizemos muitas vezes de erros muito mais pavorosos do que estes que estão fazendo em prejuízo da humanidade. Quer vejam as guerras, corrupção, mentira, fome, adultério por pensamento ou em atos concretizados, e outras mazelas que aqui poderíamos citar, que já, infelizmente, as empreendemos no pretérito, senão não estaríamos nesse momento nem paragudo da humanidade. Transição planetária, final de provas e expiações, final de tempos, separação do joio e do trigo, sim. E somos, na visão do meio do rabi da Galileia, Jesus, os trabalhadores da última hora.
E o que será que nós estamos fazendo para merecer esse título? Para que cresçamos, quem sabe até mesmo tenhamos condições de, na próxima encarnação, habitar um novo orbe. Nós não somos viajores do universo, somos ou não seres que, desde lá do princípio, teve gente que estagiou no reino mineral, depois de tempos outros passou para o reino vegetal, outros tempos mais, inclusive o reino vegetal aqui está demonstrando a sua ação. Grande pé de vento aqui acabou de dar, que eu estou vendo pela janela. Depois de outros tempos nós chegamos no reino animal, e enfim, estamos no reino animal. Amigos e amigas, estamos ou não há milênios e milênios investindo em nossas evoluções? Algumas vezes conscientes, outras não, de forma direta ou indireta. Algumas vezes programáticas, outras compulsórias. Reencarnamos sem saber nem que estamos voltando para um novo orbe físico tão pouco que tínhamos morrido, a depender da condição psíquica e evolutiva de cada ser e de cada esforços que eles tenham empreendido, onde quer que eles estejam. Então, ele nos convida a esse trecho inicial. Não está errado que paguemos os tributos para os órgãos competentes para a manutenção do equilíbrio de uma nação, ou mais, de um órgão. Agora, acompanhemos a sequência para que empreendamos um fecho nessa parábola. Porém, Jesus, conhecendo logo a malícia dos seres que ali estavam buscando tentá-lo, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo, a moeda da época, a qual era utilizada. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E, logicamente, Jesus lhes disse: de quem mesmo é esta imagem e inscrição? Impregnados, inscritos na moeda, responderam-lhe eles: de César. Assim sendo, disse Jesus, pois então dê a César o que é de César e o que é de Deus, o amor, a caridade, a fraternidade, o amar-vos uns aos outros como eu vos amei, e façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Assim empreendamos em nossa pequenez, humildade, simplicidade, limitações naturais de um mundo ainda em final de provas e expiações. E quando estes ouviram isto, estes que muitas vezes poderiam ser nós mesmos encarnados ou na psicosfera espiritual, no entorno deste orbe, porque faz apenas pouco mais de 2 mil anos que Jesus Cristo esteve encarnado na Terra em uma única encarnação, e seus aproximados 33 anos de vida física é muito pouco tempo. Estima-se que o nosso orbe exista há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Agora, os irmãos entendem isso em nossos comentários iniciais, o porquê que eu disse que, já que a codificação kardeciana afirma-nos que Deus não cria espíritos prontos, mas sim princípios inteligentes, simples e ignorantes, da estaca zero, viajores do universo, como podemos afirmar-nos originários do planeta Terra há apenas 4,5 bilhões de anos. Quantos anos nós estávamos como um princípio inteligente no estágio inicial do reino mineral? Reino mineral que existe aqui, as pedras, enfim. Depois, quanto tempo mais no reino vegetal? Quanto reino vegetal nós temos no entorno aqui da nossa casa? O reino animal, enfim. Pós-animal ou hominal. São milênios e milênios de informações a qual nós estamos buscando fazer com que tenhamos dias melhores. Afirmam-nos os irmãos espirituais que atualmente pouco mais de 8 bilhões de seres estão encarnados. E poderíamos nos questionar, destes pouco mais de 8 bilhões, quantos em porcentagem minimamente têm um despertar de consciência, como nós estamos tendo a oportunidade de não ter na codificação kardeciana, em ter a certeza que nós somos espíritos e não corpos, tanto já tivemos e tantos outros haveremos de ter para o nosso lapidar espiritual, que existem muitas moradas da casa do Pai, como lá nessa mesma obra afirma-nos no capítulo 3, item 4, na escala evolutiva dos mundos, desde o mundo primitivo até os mundos celestes e divinos, mundos transitórios, onde Cristos planetários, anjos, arcanjos e serafins, co-criadores,
Governadores de sistemas solares de galáxias podem entrar e sair a hora que bem entender. Diferentemente do nosso planeta ainda, que é um planeta prisão. Ninguém daqui consegue sair, nem estando na erraticidade no mundo espiritual, como tampouco a nós no mundo material, nem daqui a algumas poucas horas durante a madrugada, quando o espírito se desdobra e o corpo físico repousa na cama para recompor as energias e no dia seguinte reencarnar novamente, porque é ou não uma nova encarnação, acordarmos, acoplarmos novamente no nosso corpo físico e termos uma nova oportunidade ascensional, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir em prol dos mais necessitados. Sim, cada dia que passa é uma nova reencarnação. Várias reencarnações dentro de uma só. Está muito louco isso que você está falando, Bruno. Não é. Tenhamos ouvidos de ouvir, queridos irmãos. Jamais nos contentemos em sermos o mesmo ser dia após dia. Temos que afirmar-nos que o dia de hoje tem que ter sido melhor do que os anteriores. E o dia de amanhã, logicamente, em relação a estes. Estive ontem 42 km só de ida lá na Vila Paraíso, às 19 horas e 30 minutos, lá no Amorim-Bus da cidade de Guarulhos, longe também de Osasco, mas fui, porque é imprescindível que nós nos lapidemos, nós nos esforcemos para cumprirmos de uma forma mais ampla, macro, com as nossas obrigações, dentro de nossas possibilidades. Mas volto, não nos contentemos com o que nós somos até agora. Estudos apontam que o ser mais inteligente que tem encarnado nesse órgão se utilizou-se de 10% da sua capacidade cerebral, material, foi muito. Veio no ponto do que eu estou falando. Então devemos nos contentar ou devemos dizer não? Que eu seja um bem-aventurado com melhor trabalhar no meu tempo, estudando, trabalhando, sendo um voluntário, por exemplo, desta casa e de outras mais, nomes, sendo um melhor profissional, sendo um melhor parente dentro do meu campo familiar. É um grande convite intrínseco também nessa missão, neste capítulo 11, itens 5 a 7, que nós estamos trabalhando, ou não é, queridos irmãos, não é apenas dizer o que deve ser do mundo e nós cumprirmos com tais obrigações, mas também, principalmente, o que deveremos devolver em consciência no gasofilácio consciencial de Deus da fonte criadora, como por exemplo o fez, já que estamos falando de parábolas, aquela irmã da parábola do óvulo da viúva, que deu o que tinha, mas de coração, de fundo da sua alma, que valeu mais do que aqueles que depositaram quantias vultosas, mas que era do seu supérfluo, não faltava de sua mesa. É ou não transcendente as parábolas de Jesus, mas temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, mãos de agir, para que construamos o mundo de regeneração, que é o próximo estágio evolutivo do nosso órgão, que por nós precisa ser construído a cada dia que passa. Eis o grande convite nesses minutos iniciais, para que façamos valer melhor a nossa atual encarnação. Se já está difícil no atual momento de transição planetária, quiçá no futuro, que nem é certo que aqui tenhamos meritocracia nenhuma para retornarmos por meio da reencarnação no planeta Terra, e se formos exilados, realocados, recambiados em mundos de provas e expiações em seus estágios iniciais ou intermediários. Lembra o que eu disse? Estamos no estágio final. Não foi assim que Emmanuel Chico Xavier nos afirmou? Não foi assim que Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, afirmou-nos por meio das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, que voltou para o mundo espiritual ano passado com seus 98 anos de idade? Sim, então compete a cada um de nós averiguarmos em consciência o que podemos fazer para transcendermos nossos pensamentos e atos concretizados, porque apenas entre somente a nossa própria consciência que nós daremos satisfações ao voltar a este mundo espiritual, e ninguém há de saber quando há de ocorrer o apagar das luzes, a volta para este mundo eterno, o desencarne da matéria, avaliando-nos o que eu fiz de errado, mas também o que eu fiz de bom, e nesse extenso espaço de tempo, o que eu deveria ter feito, porque capacidade para isso, esta casa na cidade de Pirapora do Bom Jesus ofertou-me, proporcionou-me a cada exposição evangélica, a cada curso, a cada reenergização em meus corpos materiais e perispirituais, com os passes e atendimentos específicos que são empreendidos pela cúpula espiritual em uníssono com as energias dos trabalhadores encarnados.
Estão ouvindo, queridos irmãos e irmãs? Porque tem aquela frase também de Jesus que afirma-nos a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quantos na humanidade pensam que apenas em recursos pecuniários isso é secundário, mas sim em consciência? Porque afirmamos esses mesmos irmãos espirituais atualmente que não basta que não façamos o mal imprescindível, que construamos o bem. Não fazer o mal, mas não buscar a necessidade dos mais necessitados, que em qualquer canto deste, por exemplo, cidade, é o que não falta de outras mais cidades deste país, é o não estarmos parciais ainda com a lei da fonte criadora de Deus. Essa resposta venenosa de Jesus evitou o quê? A armadilha. Porque Jesus, enquanto eles estavam vindo, ele já estava voltando nas consciências e nessas armadilhas que estes gostariam de empreender e o colocar em contradição com as suas palavras e ensinamentos praticados, afirmando ser correto cumprir as obrigações cívicas sem negligenciar a obediência de Deus. Ou haveremos de voltar para o mundo espiritual levando que seja um fio de cabelo, uma moeda. Disse também Jesus, quantas vezes nós remetemos a Jesus em uma única temática. Não foi assim que ele disse também, não amontoeis o ouro, aonde os ladrões possam roubar e onde as traças podem corroer. Não é proibido que tenhamos recursos vultosos, pecuniários, mas saibamos distribuir. E não há de ser uma desculpa válida no mundo espiritual nós afirmarmos que deixamos para os nossos descendentes. Deixemos o básico para que eles também possam evoluir, possam lapidar-se como nós nos esforçamos também para assim, ou empreendermos em nossas vidas. Mas distribuamos o que é um empréstimo. Tudo é emprestado, o corpo físico é emprestado, o dinheiro é emprestado. A ausência dos recursos também nos é emprestada a essa situação. Porque se bem passarmos por esta provação, quem sabe na próxima, se assim desejarmos, muito haveremos de ter. Mas o que nós queremos fazer com esse muito mesmo? Já sabemos. Será que teremos que voltar para o mundo espiritual para que traçamos novos objetivos transcendentes para as próximas vestimentas carnais que todos nós inexoravelmente haveríamos de ainda ocupar feminino e masculino tantas vezes nas próximas décadas cegas e logicamente vivemos? É o que faz com que convide a nossa consciência este tópico para que obedeçamos e não negligenciemos o que Deus quer que nós empreendamos no nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato. Tenho o prazer de ser útil e não por obrigação, porque não valerá-nos em nada cumprir algo por obrigação, porque não está vindo de baixo para cima e de dentro para fora, em benefício dos mais necessitados. Tem que ser prazeroso, como assim foi com Jesus, como assim foi com Allan Kardec, Chico de Valdo, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia e tantos outros mais, e nós poderíamos estar citando o que não nos falta, queridos irmãos e irmãs, são exemplos, mas todos esses seres, os nossos mentores individuais, não podem fazer por nós, senão nós não evoluiríamos espiritualmente, estacionaríamos. Porque o Espírito não regride, afirma-nos a codificação para viver em qualquer ponto deste universo. Nós podemos estacionar, vou convidá-los para quem não teve ainda a oportunidade do estudo dessas obras básicas, mas que faça com que nós entendamos esse período de estacionar do Espírito, muitas vezes por menos, e também, e consequentemente, o intercâmbio entre mundos dos mais evoluídos para os menos evoluídos. Qual seja a obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, e por que não convidá-los também ao estudo da obra Os Exilados de Capela, por Edgar Armand. Porque lá convidar-nos a uma consciência mais ampla da nossa responsabilidade de sermos sempre melhores, manhã, tarde, noite e num terço do nosso dia, de 6 a 8 horas. E não no escritório aqui, há uns poucos minutos e horas, como para lá retornarmos e desprendermos do nosso corpo físico. Quem aqui não quer ser útil mesmo daqui a umas poucas horas, nos 7 dias da semana, estudando, trabalhando para que no dia seguinte, voltando
tem uma sensação agradável, mas como não nos é permitido que nós nos recordemos do que se passa neste mundo espiritual, não saibamos as benesses que tenhamos recebido ou distribuído ao bem. É uma transcendente sermos cristãos e espíritas mais na prática do que no campo teórico. Porque bem falar, tentar impor-se ao trem é fácil. Difícil de lapidarmos é colocarmos a mão na massa no campo prático, mas é o que faz-nos a tornar-nos a seres melhores e principalmente merecedores de voltarmos a este orbe nos próximos séculos e milênios, nos terceiro nível de estágio evolutivo que há de ser um mundo de regeneração. Convidei-os para a leitura e estudo de 2 obras. Quero convidá-los agora para o estudo de mais 4 obras, uma quadrilogia de um mesmo espírito, Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. É uma obra relativamente recente, a primeira foi publicada lá no ano de 2010. Quadrilogia essa intitulada Transição Planetária, demonstrando a responsabilidade de seres mais evoluídos que estão vindo lá da constelação das Pleiades, no sistema quádruplo de planetas de Alcione. Nas palavras de Divaldo Pereira Franco, sistemas planetários em estágios evolutivos muito maiores do que o nosso, mais acelerados no campo da regeneração, que é a convite de Jesus. Estes seres estão aportando desde a década de 1970, no meio da reencarnação em nosso orbe, para que, quem sabe, nós, na condição de alunos, saibamos entender estes professores, porque passaram por umas eras como nós estamos passando atualmente, mas venceram-as, porque lapidaram-se, melhoraram e vigiaram, melhor empreenderam suas reformas íntimas nos seus dia a dia e não postergaram para o futuro, tampouco transferiram para o trem aquilo que competia apenas, então somente a eles e agora a nós, executarmos em nossa pequenez espiritual. Bem-aventurados sejamos todos nós que tenhamos olhos de ver nestes seres de poucas idades, neste mundo globalizado, que já estão demonstrando valores transcendentes ainda mais no campo moral do que no intelectual, mas que mais ainda sejam bem-aventurados os seus tutores, os seus pais, que não deixem que eles se desvirtuem por meio do materialismo exacerbado que ainda tanto está presente em nosso orbe. Nunca estamos satisfeitos, sempre queremos mais, melhores casas, melhores carros, melhores salários, melhores empregos, enfim. É ou não é? Estou falando algo que não aconteça no nosso orbe, neste século XXI, terceiro milênio, queridos irmãos e irmãs. Muito pelo contrário. É ou não nós estarmos nos desafiando a cada dia que passa, reacoplando-nos novamente em corpo físico a cada manhã. Porque podemos cair nas tentações do mundo, e é o que nos falta tentação. Mas estejamos empenhados, contagiemos com tudo a qual esses irmãos transcendentes da culpa espiritual do Fruto de Luz proporcionam-nos semanalmente. Assim estaremos cônscios de nossas obrigações, melhor orando, melhor vigiando e principalmente colocando em prática a reforma íntima que tornar-nos a seres melhores e conscientes da obediência transcendente que devemos ter para com Deus, para com a fonte criadora e para com as leis do país a qual estejamos interagindo em nossos campos evolutivos. Vejamos que esse princípio é uma consequência daquele que ele manda agir com os outros, como queríamos que os outros agissem conosco, determinando que o respeito pelos direitos de cada um deve ser aplicado a todos. Não tem o jargão popular que diz assim: o nosso direito termina quando começa o nosso próximo, independentemente de como esteja sendo o pensamento e as ações do nosso próximo. É difícil, mas e se Jesus Cristo ou os nossos mentores individuais estivessem no nosso lugar, nas situações a qual nós somos testados no nosso dia a dia, a cada minuto de nossa encarnação, como eles portar-se frente aos nossos semelhantes? Se assim pensássemos, assim melhor estaríamos agindo dentro desta afirmação. Façamos sempre o melhor, porque nós queremos receber o melhor do nosso semelhante. Estamos empreendendo o melhor para que recebamos o melhor?
e nossa integralidade dificilmente. Nem Chico, nem outros mais baluartes conseguiram ser perfeitos na perfeição relativa que observamos existir lá no quinto e último degrau evolutivo de um órgão, como eu citei, mundos celestes e divinos, se nem eles conseguiram, quiçá nós, mas deixaram-nos ferramentas acessíveis ao nosso campo consciencial. Não podem fazer por nós, mas nós podemos fazer pela nossa melhoria a cada dia que passa. Essa parábola do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, muitas vezes parece vir mais ao encontro da materialidade do que com os valores transcendentes. Mas não, quando começamos a desmembrá-la, verificamos que é secundário os valores e o comprimento que devemos ter para com as leis da fisicalidade. Então, o seguinte primário há de ser os valores morais que gozaremos para a eternidade com todas as construções assertivas que estivermos empreendendo e sendo ali assertivos em comparação aos dias anteriores, que cada um de nós assim o fazemos em um desafio diário. O abandonar do homem velho, a construção do homem novo, faz com que nós nos desafiemos, queridos irmãos e irmãs. Mostra-nos também que existem diferenças entre a autoridade secular e a espiritual. A autoridade secular mais voltada para o campo material, e que cada uma deve ser respeitada, permitindo que os deveres com ambas coexistam sem conflito. Quantas situações que há alguns séculos atrás eram impossíveis de serem divisadas como algo já concretizado e que possa trazer benefício para a humanidade. Haja vista os avanços tecnológicos, principalmente no campo da saúde, no campo da ciência tecnológica. São esses seres de fora, mas evoluídos aportam ao nosso óbvio. Não foi assim que aconteceu na obra Cartas de uma Morta, daquela que foi a mãe ideológica de Chico Xavier na Ilha João de Deus, pelas mãos do próprio Chico Xavier, nas suas primeiras obras mediúnicas, lá nas primeiras décadas do século XX. Essa irmã, o mundo espiritual, teve a oportunidade de divisar como era a constituição física e os seres do planeta Júpiter e do planeta Saturno, Cefalabate, e o irmão Humberto de Campos, a qual nós o conhecemos também por Humberto, o irmão X, na obra Crônicas de Aventura, ou também na obra Novas Mensagens. Foi para Marte e lá teve contato com os marcianos, demonstrando-nos que esse intercâmbio entre mundos sempre existiu. Mas e na codificação kardeciana? Kardec teve contato com os extraterrestres? Quem é estudante da codificação afirma que sim, consciencialmente. Haja vista a primeira edição da Revista Espírita, no ano de 1858. No foram 12 edições ininterruptas, de 1858 a 1869, 12 anos ininterruptos. E por que será que a falange do Espírito da Verdade vem trazer um intercâmbio entre mundos já na primeira edição, de entrar 11 mais que viriam nos 11 anos subsequentes? Por meio de Bernardino Palissy, por meio de Victorien Sardou, irmãos que não são originários do planeta Terra e que vieram trazer informações também de Júpiter, como também de Marte, de Saturno também. Aqueles que aqui, antes de Cristo, que o conhecemos como Zoroastro, inclusive tem a pictografia da sua residência em preto e branco. No Google Imagens nós conseguimos ver como era lá no século XIX a casa de Zoroastro, quando ele de retorno para o planeta Júpiter, porque é um extraterrestre, não é originário da Terra, é um jupiteriano. Mas alguém aqui aportou, por meio da reencarnação, não ser originário da nossa querida essência Gaia do planeta Terra? Sim, aquele a qual nós conhecemos por Mozart. Fez a sua parte e voltou para a sua morada, porque cumpriu a sua obrigação intelectual e moral em prol da nossa humanidade, dos terráqueos, dos da raça adâmica. Desde o século XIX, demonstramos que realocar museus aonde quer que nós queiramos, desde que esforcemos para tal, porque estes assim fizeram.
O meio rabi da Galileia, Saranda, Jesus também o fez, porque divisamos ou não por ter sido o ser mais perfeito, que pisou neste orbe no campo material, já tem obtido a perfeição relativa na condição de criatura. Divisamos ainda que nem originário ele é desse sistema solar, quem sabe até desta galáxia. Afirmam os estudos recentes que na nossa galáxia, a Via Láctea, exista de 200 a 400 bilhões de estrelas, e o que é mesmo estrelas para nós, os espíritas, mundos habitados por constituições físicas do orbe e dos seres em estágio evolutivos diferentes. Por que eu citei Maria de Cândido? Por que eu citei Humberto de Campos, o irmão X? Por que eu citei a revista Espírita? Para demonstrar tudo isso, que de forma intrínseca ou indireta, este capítulo, os itens 5 a 7, está nos demonstrando, cada vez que obedecemos e devolvemos à fonte criadora a Deus os nossos maiores esforços transcendentes em cada oportunidade reencarnatória, poderemos nos realocar aonde quer que queiramos, desde que construamos psicosfera energética e mental para habitar patamares maiores. Não sei se é do conhecimento dos queridos irmãos e irmãs, mas Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido por nós os espíritas como médico dos pobres, ele desencarnou no mês de abril do ano de 1900 e data lá na década de 50, inclusive tem também este ponto na internet para que possamos extrair e ver esse noticiário das informações que o mundo espiritual materializou a cada um de nós, que neste momento comemorativo de 50 anos do desencarne de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, quem vem ao encontro dele lá no mundo espiritual? Aquela que é considerada a mensageira direta da rosa mística de Nazaré Maria, aquela chamada Celina, vem dizer a Bezerra, veio trazer notícias de Maria. Maria afirma-me que podeis reencarnar em qualquer planeta do sistema solar, a partir de hoje em diante, ou até mesmo fora deste sistema. Mas o que Bezerra mesmo fez? E o que será que nós faríamos se evolução similar já tivéssemos a de Bezerra de Menezes? Disse ele a Celina, nobre mensageira de Maria, peticiono-me que leve a mensagem a Maria, que quero ficar na terra do cruzeiro do sul, enquanto uma lágrima cair da face de um ser em sofrimento, pela ausência de um recurso pecuniário, pela ausência de uma vestimenta, no alento de um campo profissional, de um campo educacional e outras mais situações que façam com que nós atrasemos a nossa caminhada evolutiva. Vai seguindo até Maria, poucos instantes volta. Será que foi definido o pedido de Maria a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Se estivéssemos no lugar da doce e meiga rosa mística de Nazaré, como haveríamos de peticionar este pedido de Bezerra de Menezes? Fiqueis o prazo que quiserdes, querido irmão, e assim é. Quantas obras mediúnicas pelas mãos de Chico Xavier, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco e outros ainda, ou mais médios, nós temos do trabalho transcendente de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante em prol dos necessitados das duas dimensões deste órgão, a espiritual e a material. Uma obra que eu li recentemente da Fiesp, que não é nem deste século, do século XX. Naquela época da publicação dessa obra, afirmava que mais de 10 mil espíritos médicos respondiam em nome desse ser transcendente. Temos ou não ferramentas para que sejamos melhores a cada dia que passa? Haveríamos de dar desculpa às nossas consciências ao voltarmos a este mundo espiritual, dizendo: eu não tive tempo, eu não sabia, eu não tive ferramentas para pesquisa. Olha o que era no século XX, olha o que é agora. Instantaneamente, acessando redes sociais, sites, buscamos o que nós queríamos. Olha como a gente inteligência artificial, inclusive. Como não haveríamos de dar desculpa a nós mesmos, a nossa consciência. E isso que bem-aventurados sejamos todos nós, que responderemos sentido por pensamentos e atos realizados, ou ainda atos não realizados que deveriam por nós já estar sendo repreendidos, já que a quem não é dado, muito há de ser cobrado. É o que nos faz o convite a esta
situação transcendente a qual esse tópico nos ensina que deva sempre coexistir as responsabilidades materiais quando acoplados em corpo físico estejamos em ordem e também as transcendentes, as morais, a qual nós haveremos de dar satisfação aonde quer que nós estejamos. Orar e vigiar, nós falamos sobre isso. Temos que potencializar essa ferramenta no nosso dia a dia. Reforma íntima, também falamos sobre isso. Cabe a cada um de nós. Não podemos postergar. Lembro, inclusive, agora vem à minha mente, um programa, não sei se algum irmão aqui há pouco mais de uma década chegou a assisti-lo. Lá na Rede TV, um programa que passava às 16 horas, chamado Transição. Das 4 semanas de um mês, praticamente de volta pela Franco vinha em 2. Em um desses programas, de volta disse milhões de seres atualmente reencarnados, ou seja, desse todo de pouco mais de 8 milhões, estão tendo a última oportunidade de continuar nesse ordem. É o famoso vai ou racha, decida-se, decidamos, queremos ascendermos, sejamos benéficos, idosos e fraternos, não queremos. Devemos ser realocados, recambiados, realocados, assim seremos por meio da condição psíquica e energética aqui ainda consumida por todos nós no nosso dia a dia. Aqui divisa uma criança com seu espírito milenar que vem no seu campo programático reencarnatório desafiar-se para que ela tenha êxito em relação ao que ela executou no pretérito, com os esforços que nós os adultos venhamos a empreender no meio. Criança essa que, como nós, se tivermos méritos, voltaremos para o meio da reencarnação. Exemplos ao nosso lado de que somos os artífices ou construtores do mundo melhor, desde que ferramentas proporcionemos para estes pequenos. Como Tiago Barulhos veio a passagem, deixar enviar minhas criancinhas, porque a delas se assemelha o reino dos céus, pela sua simplicidade, humildade, pela sua ausência de maldade, pelo menos nos seus anos iniciais, porque as maldades que tenhamos construído no pretérito e em encarnações anteriores na condição de criança, ainda nós não a eclodimos. Por isso que é importante o campo da educação, a evangelização infantil. É imprescindível que encaminhemos os nossos jovens na evangelização infantil de um centro espírita ou de outra casa religiosa, mas que não deixemos que eles se contaminem com o mundo, principalmente com esses jogos que estão aí destruindo as crianças, deixando elas quase o dia inteiro no celular. Escolas já estão proibindo o uso, e que bom que assim faça, de celular, porque estão fazendo com que elas se desviem de suas programações encarnatórias. Não deixemos, queridos irmãos e irmãs. Olha o que esse capítulo 11 tem 5 a 7 desdobrando-se está em tantos outros mais campos de responsabilidade que devemos empreender no nosso dia a dia, em nossas responsabilidades existenciais, já que eles poderemos sentir ou sentir a idade imprescindível que há empreendendo-os. Respeito e amor para com todos. Não foi à toa que eu citei o princípio inteligente que nós temos que respeitar e fazer com que ele possa se desenvolver desde o reino mineral até que nós estejamos no reino hominal. Porque lá, quando estivermos no passado, nestes reinos anteriores, os que estão mais à frente em outros ordens e evoluídos cuidaram para que nós tivéssemos também condição de evoluirmos dentro de momentos e eras da humanidade, em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Os bens materiais passam e devem ficar em segundo plano sempre, não que não devamos os-los. Quem aqui consegue ficar num campo reencarnatório sem uma vestimenta, sem uma alimentação, sem um líquido, sem um meio de locomoção? Eu tenho um auto, 2 rodas, a maioria dos irmãos e irmãs tem um veículo de 4 rodas para que mantenhamos. Busquemos o alimento, mantenhamos no campo profissional e outras más situações, desloquemos para as casas religiosas, é natural. Tudo isso é proporcionado pelo campo material, pelo recurso pecuniário. Então não é proibido que tenhamos, mas saibamos os utilizá-los, porque é um empréstimo que haveremos de dar resposta consciencial para com Deus, aquela volta para o mundo espiritual. Em outra passagem de Jesus vai dizer que não devemos servir aos 2 senhores, a Deus e a Mamon. Também conhecemos essa passagem.
Deus e o dinheiro. Devemos servir a Deus e usar o dinheiro com sabedoria e prudência, porque, volto, é um empréstimo. Muito nós já tivemos no passado, e se nos limitado é agora que nós atinjamos patamares maiores, é para que não reincidamos em erros pretéritos. Ou, óleo conectivo, ainda que não tenhamos errado com recursos voltosos em encarnações pretéritas, como queremos acender um pouquinho mais sério em comparação à massa humana, dissemos a nós mesmos: não, quero vir na simplicidade, para não reclamar, para ser grato num pouco e quem sabe trabalhar com a oportunidade da parábola do óleo da viúva e colocar em cada gasofilácio consciencial a minha moeda transcendente no coração espiritual de baixo para cima e de dentro para fora, aos mais necessitados, sempre da porta para fora, aquele fonte de luz inspiratória do Jesus. Ferramentas e alicerces que todos nós temos possibilidade de as empreendermos. É o que nos convida agora este tópico. Sim, ao fazermos isso, podemos harmonizar nossas obrigações civis e espirituais, contribuindo para uma sociedade mais justa e uma vida espiritual plena, na consciência de que jamais haveremos de atingir, ainda neste degrau evolutivo, a felicidade relativa, transbordante, mas haveremos de dizer a nós mesmos: esforçando-me, estou para ser melhor hoje do que em comparação ao ontem, e amanhã em comparação aos dias anteriores, como eu disse logo no início. Será que a primeira obra da codificação kardeciana, publicada lá no meio do século XIX, nos livros, em sua primeira edição de 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, aqui a capa em sua edição original em francês, pode algo nos afirmar a respeito? Lógico, porque nada são de 2018 a 2019 perguntas e respectivas respostas, mas são apenas essas, a depender do tradutor da obra. Não esquecemos que muitas das perguntas e respostas existem subperguntas e subrespostas, computando-se ainda mais 251 perguntas e respostas, porque uma subpergunta, por exemplo, letra A, letra B e letra C, é uma consequência de um entendimento, mas é uma outra pergunta e uma outra resposta. Não são apenas 2018 e 2019 perguntas e respostas, como tanto afirmo que exista nessa obra transcendente a matéria primeira da codificação do Pentateuco kardeciano. Então, sim, vamos trazer lá a questão de número 882, o seguinte questionamento do codificador professor Rivaio aos espíritos, enganando-os de que o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho honesto, consciencial, para sua manutenção em um campo reencarnatório. Depreende-se que é isso que Kardec quis ampliar aos irmãos espirituais, mas os irmãos espirituais já sabiam no íntimo de Kardec o que ele queria, de forma ampla e questioná-los. Assim eles respondem dizendo: Deus não disse não roubarás, e Jesus, dai a César o que é de César. E Kardec nos dá um suporte complementar em uma nota referente a esta resposta dos Espíritos, nos afirmando que aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade sua, legítima, lógico, fez por merecer, esforçou-se para tal, que ele tem o direito de defender onde quer que ele esteja, dentro das leis, das constituições de cada país. É lógico, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o do trabalho e de nós estarmos reencarnados em um orbe, onde nós estarmos vivos, interagindo com o meio. É isso que repreende-se que Kardec, agora buscando ampliar a resposta dos Espíritos, busca afirmar as nossas consciências, que assim possamos então trabalhar dentro desse campo de entendimento. Sempre gosto, queridos irmãos e irmãs, trazer as 3 revelações atreladas a uma temática. Lembro-se que eu estou trabalhando com uma obra da terceira revelação, do Consolador Prometido, mas trouxe uma parábola da segunda revelação do Novo Testamento. Por que não trazer também agora, que eu chamo de uma quarta revelação, ainda que não seja afirmada por tantos, porque algo que venha depois, que seja uma continuação transcendente, por que não a considerar como uma quarta revelação? Porque ajuda-nos, proporciona-nos para que expandamos a nossa consciência ainda mais, que, por exemplo, assim são as obras de Francisco
do Cândido Xavier, as aproximadas já 500 publicadas. Por que não trazer uma delas na figura do nobre espírito Emmanuel, que foi o seu mentor? A obra essa intitulada Semeador em Novos Tempos. Neste momento atual de transição planetária, vem aí um trecho dessa obra, Emmanuel nos afirmar o seguinte: César exprime a direção que nos garante a tranquilidade, a justiça que nos angaria respeito, a organização do trabalho que nos assegura a bênção do pão, da nossa manutenção do nosso corpo físico. É óbvio, a organização do trabalho que nos assegura sempre este pão que há de nos manter em nosso campo reencarnatório. A ordem que nos mantém no ninho doméstico, a manutenção de reajustarmos consciencialmente com aqueles que no pretérito nós nos desajustamos e que nos permite que nós reencarnemos juntos para que de mãos dadas caminhemos para a felicidade relativa, auxiliando-nos mutuamente. É o que nos afirma esse querido irmão. E, sobretudo, a lei que nos guarda a todos nos variados climas do mundo de várias nações, dentro da dignidade recíproca, na qual o cumprimento fiel de nosso dever nos confere o direito à verdadeira ascensão, por meio dos nossos esforços individuais de melhor agirmos em prol de todos os que estejam ao nosso redor. Como eu disse, de baixo para cima, de dentro para fora, melhor orando, melhor vigiando e melhor empreendendo a sua reforma íntima. Continua Emmanuel, não terminou o trecho acerca deste capítulo 11, atrelado aos itens 5 a 7, dizendo-nos: não chega dessa forma o simples pagamento do tributo vulgar ao cofre que nos define a riqueza pública, para que atendamos à recomendação do Senhor. Mas, olha o conectivo, sim, também nos veio a nossa abnegação na salvaguarda dos bens que desfrutamos na experiência comum. Porque todos nós estamos ainda aqui em campos evolutivos diferentes, com os mesmos propósitos de ascendermos espiritualmente. Cada um tem a sua cabeça, o seu mundo. Cada cabeça é uma sentença, não assim. Conhecemos esse velho jargão popular. No seu campo moral, intelectual, cada um está no degrau evolutivo. Mas temos que desfrutar das experiências que nós vamos adquirindo em benefício dos que ainda não tiveram a oportunidade de as aprendê-las, de as assimilá-las, se interiorizá-las e as colocar em prática para o bem, primeiramente de si mesmo e, consequentemente, do seu semelhante. Ainda tem um trechinho final de Emmanuel nos afirmando que seja semelhante a segurança do próximo, defendendo a higiene de um logradouro das ruas, da onde nós caminhamos e precisamos para que nós estejamos nos locomovendo para distâncias curtas ou longínquas, lógico, cooperando na execução dos estatutos que nos governam, as leis complementares, enfim, ou amparando a educação do povo que nos constitui a família transcendente e universal, não apenas a do núcleo familiar e individual, porque somente assim, auxiliando a terra, entrosaremos no céu, como província redimida e generosa, a refugir no reino do amor de Deus. Foi à toa que eu citei aquela passagem da comemoração dos 50 anos de desencarne de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante lá neste mundo espiritual. Volta, realocar-nos onde quer que queiramos, desde que esforços para tanto empreendamos. É um esforço individual. Não daremos satisfação de que o mundo esteja empreendendo em prejuízo de coletividades. Responderemos sentido por sentido. Nós responderemos pelo nosso bem agir ou pelo nosso postergar. Cada um define o que quer para a sua vida por meio do seu livre-arbítrio relativo, jamais absoluto, semelhantemente à felicidade que não há de ser absoluta e sim relativa ao longo das sucessivas reencarnações. Sempre gosto, próximo do feixe de temáticas que eu trabalho nas casas espíritas, queridos irmãos e irmãs, trazer esse conceito transcendente, esse irmão que trabalhou na lavra mediúnica de Chico Xavier, qual seja Neio Lúcio, na obra intitulada Jesus do Lar. Olha como foi cirúrgico Neio Lúcio, trazendo-nos o remédio amargo, mas salutar para a nossa ascensão espiritual, desde que assim hajamos no campo sugestivo que aquele nos traz, afirmando-nos
que seremos sim bem-aventurados quando soubermos tratar o rico e o pobre, como também o sábio e o culto, e também o bom e o mal. Por quê? Com espírito de serviço, entendimento e ação em seu benefício, lógico, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades por eles mesmos construídas, lógico também, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento onde quer que nós estejamos. Se assim agirmos manhã, tarde e noite, esforçando-nos para tal, em dias posteriores, para assim melhorarmos, o que nós comeremos mesmo daqui a umas poucas horas, quando desdobrarmos e no dia seguinte não lembrarmos de todo o período de 6 a 8 horas que estivemos no mundo espiritual, o que nós haveremos de comer? O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Afirmou-nos o meio Rabi da Galileia, as nossas consciências para a eternidade. Vamos buscar essa melhoria a convite de Neio Lúcio e de Francisco Cândido Xavier. Outras mais lições dessa obra contém, também convido-os para que a estudem. Falamos deste ser, Apolo. Ele também vem nos trazer, sempre no plural, alguns pontos sugestivos para que melhoremos a cada dia que passa. Ele vem dizer que solitários não seremos união, mas se formos separados uns dos outros, porque seremos apenas e somente pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis aos mais necessitados. Mas volta, Adolfo Bezerra de Menezes dizendo: juntos nós alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais, transcendentes, do abandonar do homem velho, de cumprir nessa atual encarnação o máximo possível que possamos cumprir para que os degraus a qual competia por nós nessa atual encarnação sendo concretizados, não tenhamos que repetirmos em situações ainda piores, porque não está fácil agora, quiçá no futuro, daqui a alguns séculos e milênios, onde possamos ser realocados, recambiados, exilados, se mérito não construímos o bem na caridade e na fraternidade em prol dos mais necessitados. É uma quarta renovação, todas as obras a qual aqui nós temos ao nosso dispor. Só Chico aproximado a 500. De volta que era pouco mais de 250. Se eu citar de 2 a 3 autores, passa de 1000. Teremos desculpa às nossas consciências de que não tivemos tempo, como tampouco conteúdo para acessarmos, raciocinarmos e empreendermos em nosso próprio benefício, já que é dando que se recebe. Foi o convite agora de Adolfo Bezerra de Menezes, de Cavalcante, as nossas consciências, e esforcemos para tal. Deixe-nos também aqui essa imagem desse querido irmão que lá no século XI e semelhantemente a Bezerra de Menezes continua fazendo um trabalho transcendente no mundo espiritual, uma casa espírita que inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Barra Funda, que é a Casa Assistencial Francisco de Assis. Certo médium, uma vez em desdobramento espiritual, trouxe por meio da psicografia aonde Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós o conhecemos por Francisco de Assis, está habitando, Alcione, lá na constelação das Pleiades. Se um dia os irmãos puderem ir nesta casa, tem as redes sociais dela para que vá, divise logo na entrada esse qual eu tenho no meu Facebook. Eu tenho também, eu tirei uma foto que é transcendente ali, aquela carta psicografada. E este irmão que já atingiu patamares maiores, continua nos auxiliando. Francisco de Assis, e o que ele diz para nós em um trecho de sua oração que tanto nós a escutamos nas músicas proferidas nas casas espíritas, ele vem nos convidar para que sejamos um instrumento da paz do mundo, onde quer que nós estejamos, por meio do bem agir, porque é isso que faz-nos a transformar-nos em seres melhores e integrantes de um novo estágio evolutivo de mundo, de regeneração que queremos construir para nós e para os nossos descendentes. É o contributo agora desse querido irmão para as nossas consciências. Lembra que eu disse também lá no início que o corpo físico é a ferramenta mais importante do espírito para que ascendamos e cumpramos com as nossas obrigações. Não sei se é de consciência dos queridos irmãos e irmãs, no segundo eles vai entrar à fonte para que possam até mesmo ver a média de outros mais pontos a qual o corpo físico e sua idade adulta ele obtém. Olha a responsabilidade que haveríamos de dar a cada reencarnação ao voltarmos ao mundo espiritual. Essa ferramenta aqui
Em estado de vigília, no campo físico material de um homem, tem aproximadamente 5 milhões de pelos. Temos 206 ossos na idade adulta, 25 bilhões de neurônios. Em porcentagem, quanto será que nós estamos usando? No máximo que estejamos nos esforçando em nosso dia a dia, mais de 220 bilhões de células interagindo com os demais mecanismos deste mesmo corpo físico, 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares, sendo que, se fossem alinhadas, davam 2 voltas e meia no nosso órgão. É de divisar isso em nosso cérebro material. Como é difícil raciocinar que em um corpo físico tenha tudo isso. Somemos ou multipliquemos em pouco mais de 8 milhões, que é o número dos irmãos espirituais, afirmam que está na carne e no osso atualmente, reencarnados em espírito. Ai, como é transcendente estarmos encarnados. Que levemos essa proposta transcendente mais uma vez da porta para fora desta casa de luz que oferta-nos semanalmente pão material com pão espiritual. E enfim, o coração faz entre 70 a 75 batidas por minuto. Cada minuto tem 60 segundos. No dia, há de dar, em média, 110 mil batimentos. Quantos dias tem mesmo um ano? 365 dias. Quantos dias e anos tem uma reencarnação na média de 70 anos? Já fugiu da nossa consciência esse cálculo. Temos que usar a calculadora. Concorda, queridos irmãos e irmãs? Nunca mais, para quem não tinha essas informações, nunca mais, até o último dia a qual formos em corpo físico para o cemitério, seremos os mesmos, porque a nós, neste momento, está sendo dado um que a mais de responsabilidade no que nós comemos, no que nós assistimos, no que nós ouvimos, no que nós estamos ingerindo, nas atividades físicas em que nós precisamos empreender para que não diminuamos o tempo de vida física, que é o tal do suicídio indireto. Os vícios, diretos ou indiretos, quantas responsabilidades nos são cobradas quando voltamos para o mundo espiritual. Quem trabalha em casas espíritas, no campo medíocre, sabe muito bem do que eu estou falando. Principalmente temos relatos dos irmãos espirituais que tanto se arrependem do muito que deveriam ter feito, porque assinaram os seus contratos conscienciais ao estarem nos seus últimos corpos físicos o que fizeram. O que a maioria da humanidade ainda faz, reencarnada, posterga, transfere para outrem as suas responsabilidades individuais. Mas é o livre-arbítrio, não estamos aqui para julgar a cada um conforme suas obras. Disse o meigo rápido da Galileia. Fica esse convite às nossas consciências. E vem aquele que um dia foi o perseguidor dos cristãos na condição de Saulo de Tarso, mas pós-imagem ilustrativa da estrada de Damasco, passou a ser o maior propagador do cristianismo, redivivo Paulo de Tarso, que ele e nós questionemos ao universo, fonte criadora, Deus, o que quer que nós façamos em melhoria e em prol de uma coletividade dos mais necessitados. Também temos essa resposta de tudo que falamos só neste tema, e fora os outros mais, de meses e anos anteriores que a casa nos proporcionou, e outros mais que ela há de nos proporcionar ao longo dos meses e anos, porque a casa sempre está de portas abertas para que empreendamos a estrada de Damasco em nossas vidas, como Paulo de Tarso assim o fez, e deixamos esses exemplos transcendentes. É ou não a nós concedida a felicidade na simplicidade, na humildade? É imprescindível que tenhamos muito, é a imagem representativa dos que muito têm pouco, mas não danificam a natureza, não falam mal e tampouco pensam mal de outrem, que cumprem com as suas obrigações na simplicidade, na humildade. E nós, muitas vezes, os ditos religiosos, fazemos tantas coisas erradas de tanto conhecimento que nós temos e não deveríamos estar fazendo, e muitas vezes ainda prejulgamos os cristãos nestes campos experienciais, mas vamos se dizer assim, simples em comparação a nós, os entre aspas, mais intelectualizados. Mas o que sabemos mesmo, em prol da nossa ascensão eterna, somos eternos alunos do universo.
Então levemos essa imagem da simplicidade e da humildade e trabalhemos no nosso dia a dia. E feche com esse tríplice aspecto: conhecimento, autoconhecimento, prática do bem. Disse Jesus: amai-vos o primeiro mandamento, mas instruí-vos o segundo. Tem que andar lado a lado de todos os tópicos que poderia acabar com os queridos irmãos e irmãs. Já citei inclusive todos esses que estão aqui na imagem. Fico apenas então somente com um ponto atrelado ao autoconhecimento, trazido numa frase curta de Sócrates, afirmando-nos: conhece-te a ti mesmo. Quer ferramenta melhor para que lapidemos em escrito no nosso dia a dia, melhor agindo em prol do todo e a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que far-nos-á, transformar-nos-á em seres melhores, aonde quer que nós queiramos estar, em tantos evolutivos outros, diferentes ou iguais. Assim, agradeço a presença dos queridos irmãos e irmãs. Vejamos que o campo intuitivo da cúpula espiritual que aqui está presente, nós não estamos divisando com os nossos olhos físicos da carne. Quiseram que assim nós estivéssemos estendendo um pouco mais esta temática do capítulo 11, itens 5 a 7. Quantos assuntos foram trazidos à conscientização que transcende este capítulo, mas que são imprescindíveis para que nós nos melhoremos a cada dia que passa. Então, que sejam bem-aventurados estes que nos proporcionaram, por meio da minha fala, desse ser tão imperfeito, e os que estão à frente de responsabilidades outras no campo das casas espíritas e outras religiões são os mais endividados consciencialmente de reencarnações pretéritas. Então não basta bem falar, muito mais tem que ser feito agindo em prol dos necessitados, porque cobrar-se-á isso muito consciencialmente. Fique então, queridos irmãos e irmãs, o convite para que se inscrevam no meu canal. Com este vídeo completar-se-á 231 vídeos já publicados. Daqui 2 horas, quando fizer o recorte em um aplicativo, e que possamos divulgar e multiplicar o que é bom para o todo. Não percamos tempo com essas frivolidades a qual esses meios de comunicação e essas redes sociais tanto despejam, para que distraiamos em nossas obrigações existenciais e não venhamos a responder negativamente o sentiu que não queiramos responder por nós mesmos, como também por outro. É o convite da cúpula espiritual e de todos nós que nos abraçamos espiritualmente, e que possamos sim, numa próxima oportunidade, de mãos dadas, estarmos buscando as nossas ascensões espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo início de semana, já que estamos no final de domingo à noite. Que possam receber o melhor agora nas atividades do passe, e até uma próxima oportunidade, se reencarnado nós estivermos, com a autorização da cúpula espiritual e dos trabalhadores da diretoria aqui desta fonte de luz da cidade de Pirapora, do Bom Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo atendimento a cada um de nós. Que assim seja. E lembro que eu fiquei de fazer as vibrações, irmã. Olha, alguém assoprou no meu ouvido, então eu vou fazer, tá bom, irmã? É a minha primeira vez, eu pedi para ela que eu fizesse, tá bom, pessoal? Vocês vão ter que me aguentar só mais alguns poucos segundos, tudo bem? Assim, agradecemos a Deus, a cúpula espiritual dessa casa, que sorrindo está para nós também, porque divisa em nossos íntimos a vontade transcendente de que melhoremos a cada dia que passa, de que de hoje em diante somarmos a outras temáticas que aqui foram trabalhadas em benefício de nós mesmos, agindo aos mais necessitados. Porque assim a rosa mística de Nazaré, que está representada nesse slide de feixe de cada projeto que eu apresento das casas espíritas, deseja, como mãe transcendente, que não só neste orbe, mas no nosso sistema solar, com o seu manto azul sagrado, oferecer o seu colo de mãe, e deixando para que coloquemos a nossa cabeça espiritual e consciencial em seu colo, e ela possa nos acariciar, nos afagar em nossas necessidades transcendentes, dizendo-nos intimamente: filhinhos e filhinhas, confieis, o meu filho venceu o mundo, vós também podeis vencer, esforcem-se para tanto, teis os vossos mentores individuais incríveis a cada segundo de vossas vidas nas 2 dimensões. Então, esforce-se para tal, assim serão mais felizes. Confiem em nós, todos nós que estamos aqui na cúpula do universo, em prol do mundo material, a qual nós conhecemos no planeta Terra, os nossos mentores individuais, enfim.
e que possamos ter uma ótima semana dentro do equilíbrio que compete a cada um de nós que desenvolvamos em nosso dia a dia. Que assim seja.